Olá, eu sou Cami Soares. Olá, eu sou Giovana Amaral. Olá, eu sou Renata Sanches. E esse é o 43º episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são... Ai, eu vou para um retiro, vou ficar sem celular, sem internet, que delícia! Ai, quero tanto. Olha, eu vou fazer esse procedimento em você, mas o mais importante é você observar como o seu corpo vai se sentir. Que é isso que vai determinar o tempo que vai acontecer. Tá quente aqui, né? Tô sentindo um calor. Não, mas aqui tá me dizendo que eu tô sentindo frio. Me empresta seu chale? Gente, essa é a Renata Sanches, bióloga de formação, terapeuta Ayurveda e co-criadora do retiro Tempo de Reencontro, que está acontecendo aqui na Demétria, em Botucatu, São Paulo. Hey, ai, bem-vinda! Muito obrigada por aceitar nosso convite, nossa proposta de gravar esse podcast. E obrigada por nos acolher aqui nesse retiro maravilhoso também. E eu que sou imensamente grata, porque, como a Cami falou, é uma proposta de cocriação. E isso para mim é fundamental. Gente, para quem não sabe, a gente está há 4 dias aqui no Tempo de Reencontro. E reencontramos, hein? Várias coisas. Com a Renata, né? E tem sido maravilhoso, Rê. Muito obrigada. E é por isso que a gente resolveu te convidar para você contar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, né? E eu achei muito interessante a sua cena e talvez você pudesse começar a conversar com a gente por aí, se fizer sentido para você. Dentro do Ayurveda, existem muitos princípios que norteiam a nossa vida para que a gente tenha um corpo saudável, para que esse corpo saudável possa transcender o corpo. Então, esse é o princípio do Ayurveda. A saúde não é o fim, mas é o meio. Então, o corpo é o nosso veículo do espírito. Então, esse corpo que se move, que fica quieto, que dá paz para a mente, quanto mais saudável ele está, mais a gente pode transcendê-lo, né? Então, essa é a meta do Ayurveda, que a gente possa... Significa o quê, Rê? Assim, conta um pouco. Transcender significa ter uma percepção, não só intelectual, que somos seres espirituais e não só matéria, que temos uma alma. Então isso é transcender, é perceber que a nossa essência compõe isso não é uma ilusão, isso existe e a gente cuida e cuida bem, mas que existe algo além. Então esse é o conceito da transcendência. E esse corpo saudável é a ferramenta para que a gente possa mais facilmente transpor, né, os limites da matéria. E dentro desses vários nortes que o Ayurveda dá, né, sobre alimentação, estilo de vida, os doshas, que são as constituições psicofísicas de cada um de nós, algo que permeia todos e que vai além das regras é autoobservação. Porque eu posso dizer, Giovana, para você comer esse tipo de comida, fazer esse tipo de alimento, esse tipo de meditação, é o ideal. Você vai pegar isso, vai ter um norte. Mas você aplicando isso e vendo como isso responde em você, no seu corpo, na sua mente, você vai falar, sim, isso realmente é bom para mim. Ou não. Não é receita de bolo, então. Não é receita de bolo. Exatamente. Essa foi uma das coisas mais interessantes que eu vi aqui e vivi nesses dias, né, Rê? Que é essa, assim... E você tem uma gentileza e uma delicadeza, né, para abordar a gente em cada procedimento, mesmo na hora da alimentação, e um cuidado muito grande de orientar a gente, diz assim, olha, o procedimento é esse, né, que aí tem a ver com a cena que eu trouxe, mas observa como o seu corpo vai reagir, porque cada corpo vai reagir e vai sentir de uma determinada forma. E o mais importante de tudo é você respeitar o seu corpo.
Isso tem muito a ver com o que a gente traz aqui no podcast, né, Gi? Com certeza. Essa possibilidade de se cuidar, de se observar e de ver, né, o que que nutre, o que que não. Tanto que a minha cena foi essa coisa da desconexão, porque eu tava almejando por isso. Falo que as redes, elas são invasivas, né? Pra gente acaba que a gente entra nessa massa, né? No que acontece no mundo. Então, acaba que a gente sempre fica com aquela mente acelerada. E eu me vejo assim. Então, estar aqui, vir para esse retiro, me remeteu a esse reencontro e essa possibilidade de olhar, ouvir e perceber o meu próprio corpo. E é isso que você proporcionou pra gente, né? Foi muito- Isso. Cada um de nós temos os biotipos, os doshas, mas na verdade só existe uma Giovana no mundo inteiro, em toda a existência. Só uma Camila, só uma Renata. Então não tem como algo que é bom para mim ser bom para todo mundo, mesmo que seja algo saudável. Mesmo que sejam essas dietas super saudáveis, baseadas em mega super alimentos, né? Cada corpo vai reagir de uma forma. E como que a gente sabe se é bom ou não? Não tem outro caminho, é se percebendo, né? É diariamente fazendo essa checagem. Eu tinha um professor que falava assim: gente, todo dia vocês acordam e vão checar, né? Checa o WhatsApp, Instagram, nananana, nananana. Você se dá 1 minuto para se checar ao acordar? E, gente, às vezes é 1 minuto, Até suspirei, viu, galera? Que... né? Assim, acorda antes de abrir qualquer mundo externo que vai te... Você... Nossa, hoje minha mente tá em paz. Não, hoje minha mente está muito agitada. Como uma observadora, sem julgar. Nesse momento você só vai fazer esse escaneamento, né? Seu estado mental, emocional, teu corpo. Ah, acordei com uma dorzinha aqui. Nossa, tô com fome. Tô sem fome. Nossa, Às vezes tô a com gente coceira acorda no até pé. atropelado, né? Já acorda já tendo que fazer coisas e... Agora, isso da checagem, isso me pegou demais, porque isso foi um exercício que eu fiz aqui, assim, a gente nem tinha conversado exatamente sobre, né, com essas palavras, conversamos de outro jeito, mas eu fiz isso, assim, várias vezes eu quando acordei, eu peguei, assim, o celular, pensei, não vou começar olhando o celular, eu vou deixar para olhar depois, porque eu fiquei muito na minha cabeça, uma coisa que você falou, que você disse assim, as primeiras coisas que a gente faz, acho que é melhor você falar. Pela manhã. Diga. Quando a gente acorda, né? Esse presente de um novo dia, cheio de prana, de energia vital, né? Aquele momento que a gente desperta, o que a gente escolhe fazer naquele momento vai dar o imprint do dia. Sabe? Vai dar a toada, o ritmo. Isso é muito importante. O yoga enxerga que a gente vai criando formas de pensamento, né? E impulsos que vão sendo alimentados, bons ou ruins. Então, o que você põe ali de manhã, o estado mental que você acorda, esse celular um pouco ainda silenciado, acordar no seu ritmo, dando o tempo para se perceber, né? Porque não somos uma inteligência artificial, somos uma inteligência natural. Então, existe o tempo das coisas acontecerem, e esse tempo está sendo muito esquecido, né? E eu acho importante falar aqui que muitas vezes, assim, né, a gente pensa, não tenho tempo, né, eu tenho que fazer, e a gente não se dá conta que às vezes 5 minutos, né, como várias práticas que a gente fez aqui, que você trouxe, não, gente, 3 minutos disso, 5 minutos disso, 3 vezes disso, quer dizer, são coisas absolutamente possíveis de colocar no dia a dia, né, Rê? Seria até um exercício interessante, você pegar um caderninho e anotar. Quanto tempo nas redes você ficou no seu dia e quanto tempo de autocuidado. Podemos chamar isso de autocuidado, né? Sim. Essa autoobservação, essas escolhas a partir do que você observa e comparar essas tabelinhas, né? Quanto tempo ali a gente gastou com uma coisa e com outra. Será que dá para equilibrar um pouquinho mais, né? Porque essa autoobservação, essa checagem ao amanhecer vai nos permitir ter escolhas mais conscientes e mais adequadas, né? A gente falou muito aqui sobre, por exemplo, o fogo digestivo, como é fundamental isso para a saúde, né? Então, você perceber, por exemplo, antes de comer, será que eu tô com fome?
Não tô com fome, né? Será que eu vou comer por impulso, porque é hora do almoço, né? Como que eu vou comer? Como que vai estar esse ambiente? Eu já tô agitada. Será que eu vou comer olhando o celular ou ouvindo televisão, né? Então, a autoobservação permite as escolhas. E às vezes é isso, 3 minutinhos ao acordar, né? Ou aquela respiração antes de fazer uma fala, ou escolher um alimento, enfim. É interessante que no primeiro dia eu falei, nossa, eu não tô pensando em nada, porque a gente pôde ter esse tempo, né, de, opa, vamos ver como que tá, como que eu tô acordando. E aí ontem foi diferente, eu acordei, olha, hoje a minha mente já tá mais agitada. Então, isso com certeza vai ser um hábito que eu vou levar pra minha rotina, pra minha vida, porque olha isso aí você trouxe, né? Vai fazer uma caminhada, então eu vou entendendo o que que meu corpo precisa e entra nisso, né? De dar o que o nosso corpo precisa, não o que a gente acha que ele precisa, né? Ou que a gente está habituado a fazer rotineiramente e a Sim. gente entra no automático, né? De fazendo, sem pensar se é isso. No meu caso, acho que tem muito isso que eu brinco, o virginianismo, né? Assim, você coloca dentro de uma caixa e você vai fazendo sem nem pensar, né? Exatamente. É. E isso conversa muito com a lógica do psicodrama no sentido da espontaneidade, da criatividade, né, Gi? Sim. Porque acho que quando você fala de escolhas baseadas em autoobservação e você encontrar o repertório que vai atender aquilo que o teu corpo precisa naquele momento, isso pede uma capacidade criativa nossa, né? Uma capacidade de ser espontâneo, Gente, não é contra a rotina, né? Não. Também, às vezes, são rotinas, né? Muitas vezes são rotinas. E tem rotinas que são importantes de serem mantidas, mas é manter sempre o espaço, a brecha, para criar aquilo que naquele momento e naquele dia o corpo precisa, né? Seria mais ou menos isso? Perfeito. Essa conversa faz sentido? Totalmente. Pra Ayurveda? É isso. Sair do automatismo, perceber que nós não estamos iguais todos os dias, portanto não vamos comer todos os dias aquela mesma comida, mesmo que seja saudável, dita saudável, a gente vai se perceber, né? E perceber o ambiente também, né, que nos circunda. Nós também estamos imersas num ambiente, num clima, né? Tanto no âmbito família, né? Sociedade, cidade, expandindo para o mundo. Então, né? Mulheres ainda temos a questão dos ciclos, né? Sim. Ciclo feminino. Então, também um período pré-menstrual tem que ser olhado e cuidado de uma forma diferente de quando a mulher está menstruando e do pós, né? Uma gestação, um pós-parto. Então, são recortes que têm que ser, assim, observados e cuidados de forma a não só não nos adoecer, mas como também nos potencializar. Sim. Como seres. E é isso, muitas vezes alguns processos de adoecimento, eles estão relacionados à falta de cuidado disso, né, Rê? Sim. Então eu fico pensando nisso também. Não sei se você podia falar um pouquinho sobre... Eu acho que um exemplo bem claro disso é justamente na saúde da mulher, né? Porque o Ayurveda não considera que é natural, que faz parte do estado mulher sofrer com TPM ou sofrer com a menopausa. Tem a ver com a cena que você trouxe até, né? Talvez seja a hora de você falar do reloginho. Né? Por exemplo, se a gente respeita esse ciclo da alunação da mulher, né? Faz determinados cuidados no período menstrual. Aqui bem coisa de vovó, sabe? Não tomar friagem, comer mais quentinho, descansar mais. Isso vai fazer com que a gente não tenha tanta cólica, não tenha tanta oscilação de humor, né? E mês a mês, a gente desrespeitando o ciclo. Tô menstruada, não importa, eu vou seguir minha vida, porque eu tenho 10 atendimentos hoje, vou para academia, porque tenho que pagar o treino. Então, mês a mês, isso aí a conta vem. Você tá pagando, mas depois, né? Você tá pagando. Será que não é o momento de uma outra prática corporal? Sim. Será que você precisa lá, né? E aí, isso quando chega a menopausa, o Ayurveda enxerga que é hora de pagar a conta. Né?
Então, todo aquele mês que a sociedade nos falou que não, TPM é coisa de mimimi, né? Assim, então houve uma desconexão, né? Porque se a gente parar para perceber, o dia que você está menstruada é aquele dia que você não quer ficar mais. De moletomzinho. Agora me veio, né, a licença menstruação, que tá em grandes Sim. empresas, né, Sim. tem aderido, e eu falo que é uma baita campanha de endomarketing e também um baita cuidado, né, com o colaborador. Como eu trabalho com empresas, me vem muito assim, nossa, olha o quanto que a pessoa vai conseguir depositar esse cuidado, vai conseguir desacelerar para estar melhor, né? Porque se ela passa por cima da dor, passa por cima do incômodo e entra nessa lógica sempre de produtividade, ela não tem esse tempo, né, para si. Porém, já fico pensando eu, né, que Você ia fazer Você trabalhar faz em casa. Isso que eu pensei, assim. Aí o grande desafio, eu acho, da mulherada vai ser usar essa licença menstruação para de fato fazer o que o corpo está precisando, porque a lógica da Aí tem que produtividade passar pela Renata para ela ouvir o ouvir podcast. o podcast. Porque assim, a lógica da produtividade, ela tá impressa nas nossas células quase, Sim, né? Se a sim. gente não faz o... Acho que é legal essa ideia do detox, que não é o detox só da alimentação, é detox também dessas lógicas, dessas formas de pensamento que você diz, e essa lógica da produtividade é uma delas, né? Porque muito provavelmente o que vai ter de mulherada aí que vai pegar... Aproveitando aproveitando para ir trabalhar em casa, ou seu projeto paralelo. ou para ir fazer um monte de outras coisas. Eu mesmo, é muito louco isso, né? A gente, semana passada na minha terapia, eu tô com uma terapia nova e tô adorando, enfim. E aí ela me passou um exercício. E o exercício era assim: essa semana você vai, em pequenos momentos do dia, parar e pensar assim: o que eu preciso fazer nesse momento para descansar? Porque eu tinha trazido muito a queixa de cansaço, né? Tá bom, ela passou esse exercício. Você vai parar e vai respirar e vai pensar o que eu preciso fazer para descansar, certo? O que eu fiz? O que você fez, O Camila? que eu fiz? Eu parei, pensei e fiz. Parei, pensei e fiz. Parei, pensei e fiz. Aí eu cheguei na terapia na semana seguinte e ela foi ouvindo o meu retorno sobre o exercício que ela tinha me passado. Aí ela olhou pra mim Eu já até sei o que ela falou. bem calmamente, pessoal, você prestou atenção que você fez várias coisas? Pra descansar? O exercício... Ai, Você só pensou, mas você não descansou. Você pensou, mas não era pôs... só observar. Era só fazer a autoobservação do que naquele momento eu estava precisando para descansar. E eu, que sou meio da ação, né? Tinha um outro terapeuta que dizia assim: você bota o foco na frente, você vai. E eu tenho essa tendência, né? Que é essa lógica do fazer. Já queria resolver já o problema, entendeu? Então já pensei, já fiz, já descansei. Só que não, né? É o famoso descansar carregando tijolo, né? É isso. E aí a dificuldade, né, Rê? Acho que em um outro momento a gente conversou aqui sobre ficar apenas na contemplação. No primeiro dia que a gente estava aqui, né? Quando a gente chegou, você falou sobre testemunhar, só sem tentar. E, Também e adorei é um esse termo. exercício, né? E olha que delícia, só sentir meu corpo, só ver como que ele tá funcionando, né? Dentre os 5 elementos constitucionais, né, do nosso corpo, nossa mente, tudo que existe, um dos elementos muito especial é o éter, é o vazio. E esse elemento, o vazio, ele é o espaço de criatividade. Aí acho que pode ter muito a ver com o psicodrama, né? É onde a criatividade que vem do seu interno, vem do seu mundo interno, ela precisa desse esvaziamento, né? Então o espaço vazio nos conecta com o ser criativo, né? Com essa centelha divina mesmo, que se expressa na criatividade e que tem muito a ver com o nosso mundo espiritual. Então é um espaço, é a caixa, é o vazio, né? E cadê o nosso espaço vazio?
tá socado de coisa. É cômoda. Tem algumas coisinhas na minha cômoda, no espaço vazio, pessoal. Então, isso tem. Quando você falou da licença menstruação, eu pensei a mesma coisa que a Camila. Eu falei, nossa, o que será que nós mulheres vamos fazer com esse vazio? Né? Muitas coisas são coisas importantes. Conversar com o professor de filho, com o psicólogo, psicoterapeuta. Enfim, a gente vai encher com coisas que são realmente importantes, né? Mas será que a gente consegue? Sabe, assim, é um exercício, né, cotidiano e não é fácil, né? Então a gente realmente assim precisa pôr lembretinhos por aí. Permita o seu vazio, fique no vazio. Fique no vazio, né? Existe também uma cultura ruim em relação ao vazio, né? Ai, tô sentindo um vazio. Tem um estigma aí do vazio, né? Sim, principalmente na nossa área, né, Gi? Sim. É como se o vazio fosse necessariamente um lugar ruim, angustiante e desesperador de estar, né? Que precisa ser ocupado o tempo inteiro. Ainda estava até contando, né, para vocês ontem de como eu aprendi a sustentar o silêncio. E é esse vazio, né, de você... que no começo é angustiante. E aí? A gente tá tão acostumado, né, a tá falando... E quando a gente aprende isso, é libertador também. Opa, tá tudo bem ficar no ócio aqui e só contemplar e só ficar olhando aqui pra Renata. E olha que delícia. Testemunhando a sua respiração. Né? Às vezes você consegue começar a sentir o seu batimento cardíaco. Eu me lembro a primeira vez que eu estava numa prática assim, meditativa e eu senti esse pulso. Sabe? Eu me emocionei, porque eu falei, gente, é maravilhoso ficar no vazio. É lindo isso, né? E eu acho que é legal ouvir isso tudo de você, porque de fato conversa com muitas coisas que a gente faz na nossa prática cotidiana, né? Eu acho que explica também muitas coisas que a gente faz nos aquecimentos dos atendimentos, a própria respiração, o contato com o corpo. E eu não sei se você sabe, né? Você não é da área, mas assim, o psicodrama muitas vezes ele é visto de forma pejorativa por muitas, porque ele vai contra uma lógica, né? Uma lógica só do racional, só do, né, de trabalhar daqui para cima, da análise. Não que a análise não seja importante, mas a análise é uma parte do processo, né? E o psicodrama muitas vezes é visto, e é interessante te ouvir falar, porque vai dando argumento, olha, a gente faz isso por isso, a gente faz isso por isso, a gente faz isso... Porque a gente acredita nessa transformação, né, na cura e das dores, ou no aprender a lidar com esse equilíbrio que a gente conversou em vários momentos da vida, das questões emocionais, um equilíbrio que não é, né, que não é estático, que não é linear, né? A gente acredita que isso vem de uma forma integrada, do nosso emocional, com o nosso racional, com o nosso espiritual. Então, todas as técnicas que a gente usa e os aquecimentos que a gente usa, eles são para favorecer o indivíduo a chegar nesses lugares, ou nesses lugares de vazio, o Moreno chama de campo relaxado, campo tenso e campo relaxado. E que esse campo relaxado, ele traz essa condição de a gente criar. Abrir o espaço. Sim, exatamente. Você relaxou, isso. você abriu um espaço, né? E quando você abre um espaço, vem. Uma hora vem, né? E é tão gostoso, né? Sim. É tão gostoso, mesmo que venha um conteúdo não gostosinho de entrar em contato, mas a via de acessar, né? Abrindo o espaço é muito generoso, pela forma como é. Sim. Então, mesmo que seja um conteúdo difícil, a via é tão amorosa, é tão orgânica, né? Sim. Vem a partir de um respeito mesmo. Eu acho que é um respeito de você com você mesmo, aí falando um pouco de autocuidado, abrir esse espaço, né? Sim, e também acho que no nosso trabalho, não é porque esse conteúdo vem que necessariamente você precisa trabalhar ele naquele momento, ou se você percebe que ele é de difícil digestão, usando, né, a terminologia aí que o Ayurveda traz, né, da importância da digestão, você também não precisa necessariamente naquele momento, né, se tá demais. Deixa ele marinando, que nem a gente deixou o tofu ontem. Marina ali no gengibre, que vai ajudar a digestão, vai facilitar. Marina Eu me ali lembrei com amor. não sei se foi da última supervisão ou da penúltima,
acho que foi da penúltima supervisão, onde você trouxe uma situação e eu falei assim, olha, fala que você vai poder ir fazer isso devagarzinho, com cuidado, sem violentar, sim. que é essa lógica, assim, olha, é importante trabalhar esse conteúdo, porque, né, é importante digerir isso. E era bem nessa Sim, linha, foi né? mesmo. Voltando. Resgata no períneo. Ai, vai, gostosas. Então, gente, retomando, né? Gente, nós não perdemos, tipo, metade da nossa conversa, porque meu celular ficou cheio. Mas tá tudo bem, né? A gente acabou de falar que a gente confia, né? A gente terminou falando da confiança no mundo cósmico e aí o celular apagou. Aí o primeiro pensamento que vem, eu confio mesmo? Será? Não, a gente pode confiar, mas na tecnologia a gente não pode confiar muito. Por isso que eu gostei de ficar desconectado. Pois é, então vamos retomar, e a gente voltou e viu que a gente estava falando sobre a digestão das coisas, não só de alimentação, mas também da parte emocional e de tudo, né, Rê? E isso leva a conversa de assim, quais são os princípios do Ayurveda, qual a diferença do Ayurveda para o Yoga, né? Se você pudesse contar um pouquinho para a gente. O Ayurveda é uma ciência que ela é de fato holística. Então, tudo é junto, corre junto, né? Corpo físico, emocional, né? Nosso mundo espiritual. Eles não são, um processo físico. Não existe doenças psicossomáticas. Isso aqui é psicossomático? Tudo está junto o tempo todo, nesse grande mar que nos compõe. Não tem separação, né? E o processo metabólico para o Ayurveda é muito importante. A capacidade de metabolizar. É a base da saúde para o Ayurveda. Falei muito para vocês isso, né? Desde antes de vocês chegarem. A importância do fogo digestivo. No âmbito do alimento, aquilo que a gente come nem é tão relevante. Mas o que a gente digere é muito relevante. Como a gente processa o que a gente coloca para dentro da gente vai nos constituir. Então, o Ayurveda não fala somos o que comemos. O Ayurveda fala somos o que digerimos. Isso tem a ver com as palavras também, né? Exatamente. Então, o Ayurveda enxerga que então, o primeiro âmbito da digestão do alimento grosseiro vai nos constituir fisicamente, mas também mentalmente. Então, esse fogo digestivo, o Agni, também está em muitos outros lugares. O Agni emocional, por exemplo. Vocês podem perceber que tem pessoas que têm mais capacidade digestiva dos processos emocionais do que outras, né? E o Ayurveda olha para isso também. E ele relaciona o Agni digestivo do alimento com o Agni emocional. Estão ligados. Então, um interfere no outro, diretamente. Então, o Ayurveda não separa corpo. Aqui a gente vai falar só de alimentação. Aqui é o campo das emoções. Tá sempre tudo junto, né? Então, o Agni, a capacidade digestiva, o elemento fogo, é um elemento muito importante para o Ayurveda e para o Yoga, né? Todo o processo de transformar o não eu em eu está ligado ao Agni. Isso compõe alimento, emoções, né? Situações de encontro, uma coisa que você lê, como que isso vai se transformar em sabedoria dentro de você, está ligado ao nosso elemento fogo. Né? Então a gente falou sobre o elemento espaço, onde emerge a criatividade, nossa expressão, e o fogo é um outro grande elemento do Ayurveda de transformação, né? E brilho, e inteligência e discernimento, né? Então esse é um princípio muito importante do Ayurveda. E a gente começa como? Cuidando da digestão física, né? Aquele ponto de autoobservação é muito importante mesmo para o Ayurveda. Será que eu estou com fome hoje? Será que eu não estou? Como está meu Agni? Será que eu preciso um chazinho de gengibre, uma aguinha quente de manhã? Né? E como isso vai influenciar estados mentais. O Ayurveda enxerga que isso influencia demais os estados mentais. Quando a gente está
empachado, né? A gente também Até fica... tem aquela fala, né? A pessoa tá enfesada, ela tá ali. Exatamente, né? Sim. Então, esse empachamento, né? Uhum. Também vem como um embotamento mental. Então, o Ayurveda é muito bonito por isso, ele não separa. E aí eu queria puxar uma pontinha aí, um fiozinho da meada, né? Com uma coisa que a gente conversava antes e que não apareceu, mas que eu acho que é muito importante a gente trazer, que é essa forma amorosa como você fala, né? Você diz assim, será que meu corpo está precisando de um chazinho? E todos esses dias você tratou a gente desse jeito e nos estimulou a nos tratar desse jeito, né? Com muita amorosidade, com muito cuidado. E aí, se você puder contar sobre essa questão da amorosidade dentro desse processo todo, né? Eu acho que isso não veio, eu não nasci assim. O Ayurveda me resgatou isso, né? Acho que todo ser tem esse amor, essa energia amorosa, mas a gente vai passando por processos doloridos ao longo da vida e eu não me vi assim antes de conhecer o Ayurveda. Sim, uma pessoa que gosta de contato, até carinhosa, mas o amor, esse amor, acho que o Ayurveda que me resgatou, né? E isso veio, esse resgate veio tanto pelo sentimento quanto pela observação das pessoas que eu acompanho, como terapeuta dessas pessoas, né? Porque o Ayurveda coloca muito óleo, né? Vocês viram? Óleo o tempo todo, óleo vegetal, Adorei, ó. óleo na pele, óleo no ouvido, no nariz, via retal. A gente brinca que o Ayurveda não pode ver um buraquinho que bota óleo. E é verdade. E aí eu comecei a observar, né, ao longo desses anos todos, que o processo de passar óleo nas pessoas trazia uma experiência muito diferenciada. E as pessoas se sentem muito bem, e que não necessariamente é pela manobra da massagem. Pode ser uma coisa simples, um esfregão assim. Mas a experiência do óleo e o óleo morno, né, realmente marca, né, essa experiência terapêutica nas pessoas. E aí isso foi ficando gravado a partir de muitos relatos, né? Nossa, esse óleo quente, nossa, essa massagem com óleo. E aí isso veio em mim também, né? Me passando óleo, que eu criei esse hábito, né, de me passar óleo, que é muito importante. E um dia caiu a minha ficha de onde veio isso. Assim, eu entendi de onde veio isso. A palavra Snehana, que significa passar óleo, tem a mesma raiz, Sneha, que significa também amor, né? Então, a qualidade de passar um óleo no corpo significa trazer os atributos do amor, que são nutrição, suporte, coesão e bem-estar e lubrificação. Né? Aquela coisa lubrificada, né? Até numa relação, quando tá meio árida, você consegue colocar ali uma Que lubrificação, flui, né? dá aquela fluidez, né? Então, o Ayurveda é muito incrível, essa tecnologia de 5.000 anos, né? De imaginar que passar um óleo numa pessoa vai trazer para ela os atributos do amor. E que ela pode resgatar uma falta de amor que ela teve numa infância, né? E aí eu acho que tem uma coisa incrível, né? Que é essa experiência que você trouxe pra gente de automassagem e de a gente experimentar isso no nosso corpo, e o psicodrama traz muito essa lógica, né? Da gente experimentar no corpo, para a gente ter a referência, serve de referência até para as nossas relações, né, Rê? Olha, isso é a experiência do amor, né? E eu acho isso incrível, da gente poder ter essa tecnologia, já que a gente falou de tecnologia, aqui, né? Com a gente, de um jeito fácil. Eu acho que foi muito interessante, assim, quando você diz pra gente, olha, se você não tem todos esses óleos, não tem tudo, pega o azeite, pega o óleo, né? De girassol. De girassol, pega o óleo, mas faz a experiência, né? E acho que isso também faz com que isso possa ser acessível para a maior parte das pessoas. Sim. E isso, para mim, é muito importante, né? É um conhecimento que pode ser democratizado, enfim, né? Que a gente Sim. pode fazer de diversas formas, né? Sim, né? O Ayurveda é a ciência da vida. Significa ciência da vida. Então, é isso. Tem que ser fácil. Tem que ser acessível, né? A gente muitas vezes é muito bombardeado, né? Por
tudo bem, empresas que querem vender produtos e tá tudo bem, né? Mas isso torna, às vezes, a pessoa que não tem um acesso financeiro a isso, então eu estou excluída de uma saúde mais natural, de uma autonomia com a minha saúde, né? E eu, particularmente, eu gosto muito de trazer esse Ayurveda. Você pode ali pegar o que você tem, né? E fazer a gente está fazendo esse recorte da automassagem, que é muito importante, né? Pega o que você tem, né? E se não dá para fazer no corpo todo, faz no seu pé, experiencia, né? A gente precisa da experiência e a gente precisa sair daqui, gente. A gente está muito focado aqui, a nossa sociedade é muito focada na cabeça, no intelecto, né? A gente realmente precisa trazer para a experiência, né? Viver esse auto-amor, via uma automassagem, muda muito nosso estado, né? Profundo. Acreditar que a sabedoria, ela vem por muitos canais, né? Ela não vem só pelo canal do intelecto. É uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, que a gente trabalha com isso e levanta essa bandeira também, né? Porque a nossa sociedade como um todo, ela está muito nessa lógica do intelecto, da produtividade, de tudo, né? Como a gente está falando. E a gente se perde de uma grande sabedoria que é das nossas próprias sensações e sentimentos, né? E as pessoas até estranham no começo, quando a gente promove isso, ou pede isso dentro do Sim. psicodrama, né, Giovana? Ai, pra quê, né? A primeira pergunta é essa, pra quê? Pra quê? Pra quê? Né? E aí, só que acho que se permitem, quando começam, aí vou usar uma palavra que você usou aí, quando começam a transcender essa experiência e esse conhecimento do próprio corpo para o dia a dia, aí diz assim, nossa, é a mágica do psicodrama. A mágica. E a mágica é simplesmente essa, né? Que é a mágica de você acessar a grande sabedoria que é a sua sabedoria interna, né? O yoga fala que o estudo, o intelecto, ele vem dar esse respaldo. Mas se a gente fica só nisso, isso atrapalha a nossa evolução. Fala que é melhor, então, não estude. Se for só para ter conteúdo intelectual, no âmbito da vida de evolução como ser humano, né, assim, pensando no aspecto espiritual, se você não traz para a experiência e que isso possa transformar suas ações de fato, né? Por que você fica estudando? No caso, né, o yoga, que é uma ciência que busca nosso reconhecimento como ser espiritual. Você fica ali estudando, mas você trata mal o porteiro do seu prédio, ou a sua companheira, seu companheiro, seu filho. Contraditório, né? Não, você está evoluindo. Na verdade, é melhor você não estudar. Gasta esse tempo fazendo outra coisa. Isso né? se chama coerência, né, para mim. Incoerência. e, infelizmente, tem muita incoerência, né? Sim. Sim. Porque também somos muito bombardeados, hipervalorizamos o intelecto hoje em dia, né? Sim. Quem que são os detentores, né? Nossa, quanto mais títulos, não sou contra títulos, mas se fica nesse âmbito ainda mais para uma ciência de cura, A que gente tem tá que falando levar, da né? integração, né, Rê? A gente não Integração. tá falando de coisas antagônicas, a gente tá falando de coisas que precisam caminhar juntas. Yoga é isso. Isso. Integrar. É isso. Integrar aqui, ó. Né? Conta um pouco pra gente como é que você chegou aqui. Bom, a minha formação acadêmica, eu nasci em São Paulo, né? Mas na Avenida Paulista. E ao longo dos anos, mas meu pai sempre foi sitiante também. Então, muitos finais de semana no mato. E eu sempre tive esse gosto de subir em árvore, né? E aí me formei em biologia e fui para a área ambiental, socioambiental. Trabalhei em muitas instituições não governamentais, desenvolvendo projetos de educação ambiental. E no começo eu achei importante esse meu trabalho, né? De consciência sobre cuidados com o ambiente, a questão do consumo, reciclagem, sobre lixo. Só que isso também foi ficando muito intelectualizado. Chegou uma época que, né, começou a congestionar aqui. Faz relatório, escreve projeto. E eu senti que meu dom não estava podendo ser expresso. O dom, né, porque cada alma veio para manifestar o seu dom.
E eu senti que ali eu não estava podendo manifestar mais o que a minha alma veio manifestar nessa vida, né? A partir justamente desse processo muito intelectual, ficar dando só palestra, falando, né? E aí virava as costas, a pessoa jogava o lixo no chão, sabe assim? Não estava tendo essa integração. Eu senti que o caminho dos meus trabalhos, naquele momento, com os recursos que eu tinha, não estavam atingindo uma transformação, né? Tava faltando sair do intelecto, vir para o coração e transformar as mãos, a ação, né? E aí eu comecei a estudar várias terapias. Medicina chinesa, tailandesa. Fui fazendo um longo Foi percurso. experimentando. Fui, né? Essa coisa bem Legal. experimental, sentindo como que isso era no meu corpo. Gostava, mas nada tinha me feito, né? Até que eu conheci o Ayurveda. Um colega me falou, nossa, eu tô me tratando com um médico ayurvédico. Aí na hora eu senti um pulso diferente. Sabe assim, uma batidinha diferente no coração, que você não sabe de onde vem. Isso é muito legal, né? Quando o corpo traz isso. Na hora eu senti isso. E aí eu marquei uma consulta com esse médico, não tinha nenhum sintoma, mas fui, né? Era o caminho que eu encontrei. E esse médico falou que ele dava um curso de formação e que eu tinha muito perfil. E que ia acontecer 3 dias depois. Um curso de 2 anos ia começar 3 dias depois da minha consulta. E lá estava eu, 3 dias depois, na primeira fila. Né? E aquele continuou, e continua até hoje. Então, esse amor, né, é encontro de alma mesmo, né? Que eu sinto até hoje, quando falo, quando faço, quando vivencio o Ayurveda, quando estudo o Ayurveda, quando eu posso compartilhar o Ayurveda, esse tiririri continua. E isso é um sinal que é a minha missão de vida, né? Porque o yoga diz que cada alma veio com uma missão importante para si e para a sociedade. E que se a gente não encaminha a nossa vida para essa missão, para esse dharma, a gente adoece. Né? Então isso é uma questão de saúde pública, gente. Né? O que essa alma veio fazer aqui nessa terra? Né? Então, o trabalho de vocês é muito importante por isso, né? De certa forma, acho que traz essa percepção, né, de que a minha atuação no mundo não está alinhada. E tudo bem, né? Eu também não acho que eu estou já no perfeito alinhamento. A gente está sempre, né, que nem um barco mesmo, né? Vai, vem, mas tem ali um lugar onde você sente, né, que você está podendo manifestar os seus dons, seus talentos. Então, a Ayurveda chegou dessa forma, fazendo tiriri até hoje. 20 anos. Muito bonito. É lindo te ouvir, né? E fico pensando que a gente se encontra aqui, nós três, nesse lugar, porque acho que eu e a Giovana, a gente tem uma paixão pelo psicodrama e pelas possibilidades que ele traz, né? Justamente de trazer essa transformação mais integrada, de trazer o corpo para esse jogo e poder... E unir com conteúdos e unir com intelectuais, conteúdo, trabalhos científicos. É maravilhoso. E principalmente, assim, trazer essa ciência que ela é viva, né? Então, até a proposta da criação desse podcast, né, Gi? A gente já tinha essa vontade de fazer, a gente já falou sobre isso aqui, veio dessa vontade nossa de aproximar, sabe? De dizer assim, gente, tá no dia a dia, tá no cotidiano, tá nas nossas cenas, né? É possível vivenciar isso, né? Aprender com isso e integrar, não só ficar nesse cabeção e começar a sentir mesmo, né? E o psicodrama traz muito essa integração com o corpo, essa integração com o outro, o contexto social, esse olhar, né? E é isso que gera uma transformação social que a gente acredita. Muito legal te ouvir. Faltou alguma coisa, será? Acho que é isso, né? Esse nosso encontro foi muito bom. É um encontro que realmente teve essa tele, né? Faltou contar isso, né, gente? Eu sou amiga da Renata há 25 anos, vai fazer 26 esse ano. Nós nos encontramos em São Paulo, na época eu fui fazer mestrado, e nos encontramos na arte. E a gente vem se acompanhando ao longo da vida desde então. E hoje, né, nesses dias eu tive a oportunidade de conhecer mais profundamente o trabalho da Rê, e foi um presente maravilhoso. Eu acho que faltou a gente resgatar uma parte importante que a gente falou aqui, porque
eu tenho um receio, às vezes, que ao falar de Ayurveda e de se cuidar pela visão do Ayurveda, possa distanciar. Isso é Sim. coisa muito antiga, coisa lá da Índia, né? E não. O Ayurveda é uma ciência que se manifesta, esse conhecimento, que a gente chama de conhecimento cósmico, se manifesta em todas as culturas, em todas as épocas, né? Então, as ciências, né, dos povos da floresta, né, aqui na Amazônia, na Mata Atlântica, Sim. né? Eu falei para vocês que a minha avó fazia enema, que é uma prática importante do Ayurveda. A minha avó fazia diarreia terapêutica em todos os filhos na mudança de estação, que é algo que o Ayurveda recomenda. Da onde veio isso? Então, o Ayurveda não é aquela coisa lá longe, que não serve mais. É uma manifestação do conhecimento de uma biblioteca cósmica, que a gente fala, né? E nós, como integrantes desse mundo cósmico, esse conhecimento está dentro da gente também. Então, nós temos capacidade de sermos nossos próprios curadores. Qual caminho, qual nome isso vai ter? Não importa. Né? Para mim foi Ayurveda, para vocês psicodrama, mas confiem que esse curador está em cada um. Sim. E conversa muito com a lógica da centelha divina do Moreno, né? E o nosso trabalho como psicodramatista é facilitar esse resgate. Né? Nós somos facilitadoras desse resgate. Da pessoa conseguir reencontrar esse Deus dentro de si, criador e espontâneo, com condições de lidar com as questões da vida dele, né? Então, eu gosto de dizer, eu acho lindo isso. É muito bonito. Né? E conversa muito com a sua prática. Sim, esse Deus, nós somos Deus, na verdade. Sim. A linha do yoga que eu sigo, eu sou Deus, você é Deus, você é Deus. Esse pé de amor é Deus, né? Sim. Todos se expressam, né? E então esse curador já está aqui. Confiem. Ai, que lindo! Que bom esse encontro. Acho que é isso, né, gente? É Obrigada, Rê, por você ter estado aqui com a gente, viu? Linda! Muito amor aqui! Olha lá no fundo. Pô. Cigarra. Gente, esse foi o 43º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. E se você acha que faz sentido para alguém, compartilhe. E todas as quartas-feiras teremos novos episódios, então inscreva-se no canal. Tchau! Tchau!